do Combeia, eu sou a professora Carla Schmidt e estou aqui para apresentar um trabalho do meu orientado Lucas. O trabalho, então, do meu aluno, ele versa sobre a análise de dados estatísticos referentes à destinação dos solos para a produção de café nos estados brasileiros. Todos os participantes, então, desse trabalho pertencem ao grupo interdisciplinar de pesquisa em engenharia. E como introdução, eu trago para vocês aqui que o café ele se divide em coffea arábica e coffea canephora, que são duas espécies de café, sendo que o arábica é nativo das terras altas do sudoeste da Etiópia, e estão aqui pintados em vermelhinho as áreas onde esse café se destaca, e o coffea canephora, nativo da África Central e Ocidental, e aqui pintadas em preto as áreas, né, onde essa espécie se destaca. Porém, existem áreas em marrom onde há uma mistura dessas duas espécies, sendo que 65% da produção mundial é de arábica, e esse café é um café mais aromático, enquanto que apenas 35% da produção do café é canéfora, sendo esse café mais produtivo e resistente, porém um café bem menos aromático. O café, seja ele arábica ou robusta, né, também chamado de canéfora, tem uma relevância histórica e econômica muito grande no nosso país. Então, o Brasil se destaca muito por ser o maior produtor e um grande consumidor de café. O objetivo, então, desse estudo foi aplicar técnicas de estatística multivariada na avaliação da distribuição do cultivo de café das espécies arábica e robusta nos estados brasileiros. Para tanto, coletou-se os dados diretamente do IBGE, tabulou-se esses dados de plantio, colheita e produção por estados, tanto do arábica quanto do robusta, se utilizou para as análises um software de mineração livre de dados denominado Tanagra. A análise, então, feita no Tanagra foi primeiro uma análise de agrupamento por meio da técnica Camins e depois uma análise de componentes principais, de onde se chegou aos resultados. Primeiro se tem um resultado de uma estatística simples, apenas a elaboração de um gráfico, onde também se pode perceber que Minas se destaca na produção de arábica, enquanto que o Espírito Santo se destaca na produção de robusta, sendo esses os dois principais estados produtores de café do Brasil. Depois da técnica de análise estatística de agrupamento multivariada, 5 grupos foram feitos e foi o que melhor se ajustou aos dados. O primeiro grupo, então, ficou apenas o estado de São Paulo. Esse grupo se formou devido à área destinada ao cultivo de arábica desse estado. O segundo grupo formado ficou apenas Minas Gerais, devido à área destinada ao cultivo de arábica, bem como a produção muito elevada, aliada à produção de robusta. Um outro grupo se formou apenas com o estado do Espírito Santo, devido à área destinada ao cultivo de café ser a maior do Brasil. O principal café cultivado nesse estado é o robusta, mas ele também tem uma elevada produção de arábica, sendo essa a terceira do Brasil. A Bahia e Rondônia formaram, então, um outro grupo, onde se percebeu que a área destinada ao cultivo de café foi maior que nos outros estados. Mas esses estados, então, que tinham alguma produção ou nenhuma produção, que foram agrupados aqui como demais estados, todos ficaram apenas num grupo. Então, não foi capaz de se separar um grupo com estados apenas que não produziam. E esse grupo, então, apresenta uma representatividade menor no cultivo de café, inclusive sendo que o Paraná ficou nesse grupo de estados que teve uma menor representatividade devido à quantidade de café que é produzida no estado ser pequena. A análise, então, de análise de componentes principais resultou, então, na separação desses 5 grupos citados também. Então, se visualiza aqui claramente esses grupos, que Minas Gerais, isolado, Espírito Santo, isolado, São Paulo, isolado, e aqui Bahia e Rondônia, formando um grupo, e aqui os demais estados. Percebeu-se com base nesse gráfico que as duas componentes principais aqui, A1 e A2, foram capazes de explicar 99% da variabilidade dos dados. E o critério KMO também foi acima de 70%, o que caracteriza uma boa correlação entre os dados utilizados na análise e uma validação da mesma. Como conclusões, se observou que Minas Gerais e Espírito Santo foram os estados que se destacaram no cultivo de café, apesar de Minas ser mais dedicada à arábica, enquanto que o Espírito Santo é mais robusta, e observou-se ainda que os maiores estados produtores de café também possuem extensas áreas destinadas à preservação ambiental.
Agradecemos a CAPES, que fornece a bolsa de mestrado ao Lucas, e ao TFPR por fornecer o curso de mestrado em tecnologias computacionais para o agronegócio e também pela disponibilização dos laboratórios para a realização das análises estatísticas. Aqui algumas das referências que foram usadas na elaboração desse estudo. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.